Com menos de 70% do público-alvo imunizado, especialistas em saúde infantil alertam para os riscos do reaparecimento da poliomielite. No estado, tem cidade que imunizou menos de 15% das crianças menores de 5 anos. Um inimigo que foi derrotado há 33 anos volta a preocupar. O Sadi teve poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, aos 6 meses de idade. Foi na década de 60, quando as vacinas ainda não alcançavam toda a população. Aos 3 anos de idade, eu vim aqui para Porto Alegre para uma instituição, à época, inteiramente voltada a tratamento de crianças com sequelas de pólio. Eram 60 vagas todos os anos e uma longa fila de espera. A poliomielite é uma doença contagiosa aguda causada pelo poliovírus. Ele pode infectar crianças e adultos por meio do contato oral com objetos ou alimentos mal lavados ou água contaminada por fezes de pessoas doentes. A transmissão também acontece através de gotículas eliminadas ao falar, tossir e espirrar. Nos casos graves, os membros inferiores são os mais atingidos e as paralisias musculares são irreversíveis. A doença chegou a ser considerada um surto no país no início dos anos 1900 e os casos só pararam com a vacinação em massa. Essa protege lá contra a paralisia infantil, que as pessoas hoje, crianças pequenas e pais jovens, nem sabem o que é, nem não chegaram a ver o horror que foi a paralisia infantil na década de 60. E hoje tem outras tantas doenças, febre amarela, sarampo, catapora, meningite, com surtos em São Paulo e Rio de Janeiro. No país, o último caso de pólio foi detectado em 1989 na Paraíba. No Rio Grande do Sul, foi há quase 40 anos, em Santa Maria. Vacinar todas as crianças com até 5 anos é a única forma de prevenção. São 3 injeções, aos 2, 4 e 6 meses do bebê. E depois tem as gotinhas, que servem como reforço. Elas devem ser aplicadas entre os 15 e 18 meses de vida e novamente com até 5 anos incompletos. Só que no Rio Grande do Sul, o percentual de crianças que estão imunizadas não passa dos 70%. O que acontece é que com essa pandemia e uma série de outras complicações, sejam elas políticas ou sociais, as pessoas atrasaram em muito as vacinações. Então, para ter ideia, as campanhas antigamente tinham proteções, por exemplo, até 95% de proteção. Pelo estado, as cidades onde o percentual de crianças vacinadas não chega a 20%, como Chuí, Canoas e Porto Alegre, 40%. Já municípios como Quaraí e Cerro Largo têm mais de 90% de imunizados. A meta é 95%. O que acontece? A cada ano que a gente não atinge esta meta, nós criamos o que a gente chama de bolsões de suscetíveis. Isto é, grupos de pessoas que não estão protegidas e que sim, se entra um vírus, ele permite este grupo que este vírus volte a circular. Aconteceu recentemente isto com uma doença que também tínhamos considerado eliminada, que é o sarampo. Na tentativa de aumentar o número de imunizados, a campanha de vacinação contra a poliomielite foi prorrogada no estado. Segue por mais 2 semanas até o dia 22 de outubro. Lembrando que a gente está utilizando a vacina oral, então a famosa gotinha, né? Então a gente até incentiva os municípios a fazerem horários estendidos nas unidades, a fazerem atividades extramuros, né? Irem onde estão essas crianças para realmente a gente conseguir melhorar esses nossos indicadores. Se a gente tem coberturas altas e homogêneas, isto é, coberturas que todos os municípios atingem a cobertura, é a forma mais efetiva da gente conseguir que esse vírus não volte a circular. Quem convive com as consequências da polio não entende os baixos índices de vacinação. Eu tive paralisia porque não chegou a vacina na minha cidade. Hoje, aqui próximo de mim, num raio de 1.000 metros, tem pelo menos 3 postos de saúde. Então, o que justifica não levar uma criança para tomar uma vacina, uma gota, que nem doer dói?